Bom dia, pessoal, mais uma vez estamos juntos aqui. Quero agradecer a Deus por esse rico momento. Não repare, estou um pouco rouco, né? Essa mudança aí de clima que vivemos aí a todo momento. Então acabei gripando. Domingo, ar-condicionado ligado na igreja, então acabou que infelizmente eu estou um pouco rouco, mas nada que nos impeça a falar das Sagradas Escrituras a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Mateus 22, 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Dois pontos fundamentais que nós temos que entender aqui: a apostasia e a iniquidade. O homem da iniquidade se manifesta. O que eu quero dizer com isso, para que possamos meditar? Estamos vivendo dias difíceis, onde quase que toda semana, ou quase que todos os dias, alguma coisa tenta nos despertar, ou dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando, e de repente aquela situação muda, parece que o nosso sentimento também muda. E a verdade é que, independente do que aconteça com o mundo ou no mundo, as Sagradas Escrituras elas vão se cumprir. Isso é fato, como tem se cumprido até hoje. E o que tem que acontecer, vai acontecer, independentemente de eu acreditar ou não acreditar, independente das pessoas acreditarem ou não acreditarem, isso não vai mudar em nada. Mas o que nós temos que estar atento é que Satanás ele também sabe disso. Ele sabe que os acontecimentos, eles vão, na verdade, nos empurrando para mais próximo do arrebatamento. E quanto mais próximo do arrebatamento, mais próximo está o fim das ações do diabo, porque ele vai ter apenas um pouco mais de tempo, que é o tempo da grande tribulação, para fazer a sua orgia, se assim podemos dizer, com o mundo e com os líderes do mundo, e perseguir, matar, além do que ele já faz nos dias atuais. Mas o que nós temos que estar mais atento é o engano que tem se levantado, e as pessoas têm caído com uma grande facilidade nos enganos doutrinários, enganos de falsos profetas. E por que que isso ocorre com tanta facilidade? Primeiramente porque as pessoas nos dias atuais, elas refletem em sua vida, ou até mesmo o campo político reflete aquilo que nós vivemos. E o que que é isso? Nós sempre queremos um herói, nós sempre queremos alguém que faça algo por nós. Às vezes nós não tomamos as ações que deveríamos tomar. E o que que isso tem a ver? Tem a ver que sempre queremos que um líder ele tome as decisões por nós. Nós só vamos em algumas pessoas para apresentar a ele um problema e que ele nos dê a solução. Aí exemplo: Júlio, eu quero casar, mas eu não sei se eu caso, se eu não caso. E aí? Aí você vai para mim ou perguntar para uma outra pessoa: e aí, o que você acha? A decisão é sua, não é minha. E quando você está decidido, por mais conselho que a pessoa possa te dar, seja positivo, se você tiver convicto, não vai mudar. Você vai tomar a sua atitude, seja de casar ou não casar. Mas quando eu tenho as Sagradas Escrituras guardada no meu coração, como o salmista diz, para não pecar contra ti, eu começo a pesar na balança o que as Escrituras dizem. Porque quando nós falamos o que as Escrituras dizem, ela está refletindo a voz de Deus para mim e para as minhas decisões. Sendo assim, dentro da ilustração que eu coloquei para você aqui agora eu quero casar, eu caso ou eu não caso? Primeiramente, a pessoa que se aproximou, ou aquela que eu busquei para fazer parte da minha vida,
ela está diante daquilo que a Bíblia coloca como uma pessoa de Deus para a sua vida? Sim ou não? É uma das primeiras coisas. Essa pessoa, ela tem temor a Deus? Sim ou não? Essa pessoa, ela tem o interesse de buscar a Deus? Sim ou não? São perguntas que você precisa responder. E Deus, ele vai fazendo, movido pelo Espírito dele, pela palavra, as decisões se encaixarem segundo a vontade dele. É assim que funciona, queridos. É assim que Deus faz. E eu estou usando isso como forma ilustrativa para você entender. Então, o que acontece é que as pessoas, elas estão sendo engolidas pelas mentiras porque elas não buscam as verdades bíblicas e em alguns momentos, algumas pessoas até buscam, mas não querem aceitá-la. Eles querem refutar aquilo que as Escrituras dizem. Porque sempre queremos um apoio naquilo que nós cremos e não naquilo que a Escritura diz. E verdade seja dita que quando nós aceitamos a Jesus, existe um confronto dentro de nós. Nós somos um país de um grande secretismo religioso. Isso já faz parte da nossa história, de gerações e gerações, principalmente no Brasil, essa mistura religiosa que nós temos. Só que com o tempo, essa mistura, ela vem trazendo algumas consequências. Por que algumas consequências? Porque algumas pessoas, elas vão se afastando da sã doutrina, que é o que as Escrituras dizem, é o que a Bíblia coloca para a nossa vida, e começam a inserir algumas coisas que a Bíblia não diz para agradar as pessoas. Aí entra o espírito do engano. Aí essa pessoa, ela não está sendo mais usada pelo poder de Deus, ela não está sendo usada pelo Espírito de Deus. Ela está permitindo que a sua vontade carnal prevaleça, ou até mesmo os dardos do maligno começam a atingir a sua mente e ela distorce de forma até proposital as Escrituras para atrair as pessoas. E quando nós olhamos para aquele que é a nossa maior referência, que é Jesus, é o contrário. Na época de Jesus, você tinha grandes líderes religiosos, inúmeras seitas, tinha os saduceus, você tinha outros ali que tinha todo um ritual para manter uma suposta santidade. Então, isso não comoveu Jesus, pelo contrário, Jesus, ele veio confrontar e mostrar para essas pessoas que, apesar deles estarem seguindo um padrão religioso, mas eles estavam fora das Sagradas Escrituras. Eles estavam fora da palavra de Deus. E por isso que claramente a Bíblia nos diz que erramos quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele fala de relacionamento, de ver a manifestação do Espírito Santo de Deus de forma clara. E principalmente os fariseus, tinham os zelotes, que era mais voltado por uma ala mais política, mas que se embasavam na forma religiosa. Jesus chega a um ponto dele chamar desses líderes, dizendo para eles assim: olha, vocês são como sepulcro caiado. Ou seja, vocês mostram para o povo uma coisa até bonita, legal de se ver, mas na verdade dentro de vocês é podre, é um engano, uma mentira. Então, isso confronta essas pessoas, elas não aceitam, principalmente os líderes, eles se sentem revoltados, chocados com uma palavra dessa. Mas o interesse de Jesus era trazer a libertação. Um dia um grande líder religioso veio estar com Jesus às escondidas, porque ele via o que Jesus fazia e ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Ele percebeu isso.